Então, mais uma vez, bem-vindos aí ao nosso webinar do Gestão de Vida do Ciclo, né? Gestão do ciclo do contrato. Estou aqui com o Daniel Su, que é o gestor desse produto, né, Daniel? E eu fiz questão aqui de estar junto aqui com você, porque eu sou responsável, Marcelo Pereira, responsável pelas soluções de gestão de fornecedores. E esse tema tem tudo a ver com o nosso último webinar. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos que estão assistindo. A gente agradece a presença de vocês e a gente espera poder compartilhar um pouquinho do nosso aprendizado em relação a risco e ao ciclo de vida do contrato. Legal. Então, lá no nosso último webinar, né, que foi no dia 28 de fevereiro, nós trouxemos aqui o Eduardo Sanches, que é um consultor, um professor da FIA, que junto com a gente foi falar sobre esse tema. Ele discorreu sobre conceitos de riscos, né, na cadeia de suprimentos. Falou também da importância de você entender quais os riscos da sua própria cadeia, segmentar seus fornecedores para poder fazer uma boa gestão de risco, e nós mostramos algumas soluções, como é que a automatização pode ajudar nessa gestão. Para quem não assistiu o webinar, recomendo, tá aí o link para buscar esse webinar, para baixá-lo, ou então você pode ver no nosso canal do YouTube também, assistir o webinar, que eu acho que ele vai complementar muito com o que o Daniel vai mostrar aqui hoje. E aí, só para resgatar um pouquinho e fazer um link com isso tudo, eu queria relembrar um pouco do que a gente mostrou lá em termos de soluções, né? A gente falou sobre o cadastro do fornecedor como sendo um guarda-chuva para diversos processos, um deles a homologação de fornecedores, que é aquele processo que vem antes da contratação, onde você vê se o fornecedor tem as mínimas condições de fornecimento. Esse processo ele pode ser feito tanto do ponto de vista mais genérico, né, o que a gente chama de uma homologação básica, independente do tipo de fornecimento, mas também uma qualificação mais técnica, onde você vai olhar questões mais específicas daquele tipo de fornecimento que está sendo tratado. Nós falamos também na ocasião sobre avaliação de fornecedores, que é verificar como é que está a performance do fornecedor ao longo do período de fornecimento, através de questionários, através de uma série de parâmetros que geram uma nota para esse fornecedor. Nós falamos também sobre gestão de terceiros, e aqui tem muito a ver com contratos, porque são aqueles contratos que têm mão de obra alocada, e onde você pode ter riscos envolvidos desde a questão de saúde e segurança, como também nas questões trabalhistas, né? E aí eu acho que tem um link forte com o que você vai falar hoje aí. E também falamos sobre o que a gente chama aqui de inspeções, na verdade são auditorias, onde você vai em loco verificar as condições do teu fornecedor e pode influenciar em qualquer um desses outros processos, né? E aí, como consequência, era interessante a gente falar um pouquinho do cenário atual, né? E também de riscos, e aí faço aí um link para você poder começar aí a sua parte. Né? A gente tem percebido muito, né, nos últimos anos o aumento da complexidade nas cadeias de suprimentos. As novas leis estão permitindo com que a gente tenha mais etapas do processo sendo feitas por outros agentes, né, através de terceirizações. Então isso aumenta muito a exposição das empresas como um todo, porque elas têm que estar muito bem conectadas. A gente tem visto os mercados muito mais voláteis, né? As empresas têm reclamado de imprevisibilidade de demanda. Por outro lado, a questão da instabilidade política e econômica é só ligar a televisão, né? A gente percebe aí como a oscilação entre o otimismo e o pessimismo, ela acontece diariamente, né? Acho que nós estamos vivendo esse momento especial aí da votação das leis de reforma da Previdência, aí como isso impacta aí também no humor das empresas, na capacidade de investimento das empresas. E por fim, a gente percebe muito a tecnologia da informação hoje possibilitando o governo a fiscalizar com muito mais intensidade as empresas. Quer dizer, a exposição das empresas está muito maior, né? Como consequência para isso, a gente tem visto que vários riscos são gerados, né? O primeiro deles, a gente já falou um pouco, é a questão de corresponsabilidade, né? Os fornecedores, se eles não estiverem muito aderentes às leis e também as questões de transparência do negócio, as questões, ele acaba te gerando uma corresponsabilidade fiscal ou trabalhista que pode afetar o negócio das empresas. A gente tem visto também
que muitas vezes, se você não tem um fornecedor com uma saúde financeira boa, se ele não está preparado tecnicamente, você pode ter um impacto aí no teu fornecimento, com interrupção ou queda de qualidade. Né? Desculpa até te interromper, Marcelo, mas a gente vai falar bastante desse ponto relacionado a custos, ao quanto uma solução ou a visão do que você tem de base de contratos pode trazer uma visão de redução de risco do seu negócio. Legal. E aí a gente tem também, eu acho que hoje, principalmente a questão da imagem da marca, né? Uhum. Eu acho que com a rapidez da divulgação das informações através aí das redes sociais e tudo mais, né, qualquer prática não alinhada aos valores da empresa, ela rapidamente se espalha pelo mercado, afetando a marca, né? Hoje a mídia está aí mais forte assim, do que em qualquer ano que a gente viu no passado. Então, a gente sabe que qualquer erro, qualquer exposição pode trazer problemas para a sua marca. É isso. Mas e aí, se a gente pensar como é que, né, a gestão de contratos pode interferir ou potencializar isso, né? Eu trouxe aqui só 2 exemplos, né? Eu acho que você vai falar muito mais sobre isso. A primeira é a perda do prazo de negociação. Acho que esse é o principal, Marcelo. Que é aí onde estão os maiores problemas das empresas, né? A falta de controle os contratos estão dentro de casa, mas você não controla aquilo que você tem dentro de casa. É verdade. Outra coisa que a gente percebe no mercado, às vezes disputas que são geradas única e exclusivamente porque o contrato não foi feito, não teve uma gestão adequada e você provoca um desalinhamento e acaba gerando disputas, né? Então também que isso vai também influenciar muito nisso. Então assim, eu passo para você aí que você vai se aprofundar nesse tema aí pra gente e no final a gente vai ter aí um tempo aí para perguntas e respostas onde a gente vai poder interagir aí com os participantes. Legal, né? Obrigado Marcelo. Obrigado a você. Tomando gancho aqui com o que o Marcelo está falando em relação a risco, a gente trouxe alguns exemplos de informações genéricas, aliás, que a gente conseguiu no mercado. Aliás, a fonte é do Grupo Aberdeen, onde a maioria dos riscos corporativos, dos litígios corporativos, estão concentrados em disputas contratuais. Então, se você não tem uma gestão da sua base, se você não consegue saber o que você tem de forma física dentro da empresa, como é que você vai gerenciar os problemas relacionados a esses contratos, né? Essas disputas contratuais? E aí, uma outra informação que foi trazida pelos executivos dessa mesma pesquisa é que 15% dos contratos de uma organização são perdidos ou não contabilizados. Ou seja, 15% dos contratos da organização deles. E aí isso traz um risco muito grande, né, Marcelo? Às vezes fica lá na gaveta lá e não... Fica na gaveta, ou você esquece de mandar para o cara que faz a gestão do contrato, para a área de gestão de contratos, propriamente para a área jurídica ou a área de compras, né, que é o mais comumente onde acontece a gestão dos contratos nas empresas. Então, pode ser um contrato e, sei lá, você tem 100 contratos, mas um que está perdido lá, que você esqueceu na gaveta, representa uma multa milionária ou bilionária para a sua empresa. Então a gente quer tentar entender como a gente reduz ao máximo esse tipo de problema, né? Aqui a gente vai falar um pouquinho das principais necessidades que foram levantadas e ainda assim estão relacionadas à redução dos riscos contratuais. Isso também é uma pesquisa também feita pela Aberdeen, isso, né? Do mesmo com várias empresas também internacionais, né? Isso. Já são informações, já são relacionadas um pouco mais ao desejo desses executivos. Então, quando a gente vê na pesquisa aqui o que eles desejam para reduzir os riscos, a gente olha aqui que tem 66% desses executivos falaram que eles precisam de um maior controle dos gastos. Ou seja, a gestão dos contratos ainda está relacionado ao quanto você tem de gasto e custo dentro da sua empresa, né? E aí logo em seguida você tem também um desejo por maior visibilidade dos acordos contratuais. E aí isso a gente pode atrelar a diversos problemas. Aquele contrato que está debaixo da gaveta, dentro da gaveta da pessoa que negociou e não está sobre a área jurídica ou sobre a área de gestão de contratos. E em seguida a gente tem outros pontos que estão diretamente ligados a riscos relacionados a fornecedores. É interessante, né? Quando você olhando essa pesquisa, você percebe como a importância da integração daqueles processos que eu mostrei agora há pouco com a gestão de contratos. Porque a gente está falando aqui, em redução de riscos relacionados aos fornecedores. Aqui eles estão pensando no contrato e lá como é que eu faço essa gestão. Então tem uma ligação forte entre isso. A questão de compliance,
né? Lá na gestão de fornecedor, na homologação, é onde eu controlo a documentação. Mas como é que isso está ligado à questão do contrato jurídico? Né? Você vê que tem uma importância aqui levantada, né? E a própria performance do fornecedor tem a ver com a avaliação dele lá também. Então, muito importante a gente pensar como é que esses processos todos conversam entre si, eles não podem ser isolados, né? Isso mesmo, para ver que a inter-relação entre esses pontos faz com que você deixe de perder dinheiro ou com que você perca muito dinheiro ao longo da vida da sua empresa, né? Aqui, antes da gente falar, continuando até nos problemas comuns, antes da gente falar da solução do sistema que vai gerir o ciclo de vida do contrato, a gente até entrou um pouquinho mais nos problemas comuns que as empresas têm na gestão do ciclo de vida do contrato. E essas são algumas, assim, tem algumas informações aqui que foram levantadas com clientes nossos, parceiros nossos que tiveram interesse nessa ferramenta específica, e é uma novidade que a gente vai apresentar para vocês. Mas são problemas que eu acredito que são comuns a quase todas as empresas do mercado que têm esse foco na gestão de contrato. Então a gente começa falando da descentralização e desconhecimento da base de contratos. E aí a gente estava falando da gaveta, né? Então muitas vezes a área negociou o contrato, não passou pela área de compras e o contrato fica na gaveta. E aí quando você vai fazer uma auditoria, quando você vai fazer um apanhado do que você tem na empresa ou dos riscos que você tem na empresa, voltando para o risco, né? Você não sabe o que você tem, você não sabe a totalidade dos contratos que estão presentes na sua empresa. Em seguida, você tem morosidade no ciclo de criação de contrato, então uma ferramenta que consolida as informações pode fazer com que você crie contratos de forma mais rápida, tanto para o processo de compra como para o processo de venda, né? E aqui a gente está falando de uma solução que vai gerenciar os contratos de uma empresa como um todo. Em seguida, a gente está falando de negociações de cláusulas contratuais por e-mails e outros canais. Então, a gente tem a preocupação, sim, de entender como o processo de negociação do contrato foi feito e se essa negociação ela está dentro do formato das regras de compliance da empresa. Tá? Então, garantir que toda a negociação aconteça dentro de uma única ferramenta para evitar que as suas áreas tenham que ficar mostrando e-mail ou negociação no WhatsApp ao longo do processo de auditoria. Aqui, o próximo ponto relacionado à dificuldade na medição dos indicadores gerenciais, a gente está falando de SLA, a gente está falando de riscos, né? E mais ainda no próximo ponto, em relação a riscos de compliance, auditoria, quando você não tem uma ferramenta, quando você não tem onde centralizar as informações, o mercado tem vivido com isso. Eu acho que é até possível você gerenciar esse risco através de e-mails guardados, seja negociação presencial, atas, mas como é que se garante que, sei lá, num processo onde uma das partes quer ver o que aconteceu na negociação, ou a própria diretoria da empresa quer ver o que aconteceu na negociação, seria muito mais fácil mostrar isso se você tivesse isso consolidado no lugar, né? A gente tem visto, eu tenho visto muito empresas que dizem para a gente que tem, às vezes, até ferramentas espalhadas, né? Mas que não consegue consolidar e dar uma visão centralizada, né? Eu acho que um dos objetivos que a gente quer passar aqui é realmente você ter uma visão consolidada de todos os teus processos e um repositório único para todas as informações, né? Isso, eu acho isso super importante, tanto na gestão de fornecedores, como na parte de gestão de contratos. O próximo é um ponto mais tangível, que é relacionado a altos custos relacionados ao armazenamento, impressão, logística. Você pode achar até que, os contratos da minha empresa ocupam um pouco espaço, uma salinha. Mas será que essa salinha não seria mais produtiva se tivesse 3, 4, 5 pessoas trabalhando nela? Ou mesmo o potencial perda de um documento dentro dessa linha, qual o risco que isso pode trazer para a sua empresa, né, Marcelo? E aqui é o último ponto, que é relacionado ao risco da perda de documentos. Legal? Esse próximo ponto aqui, a gente quer mostrar como as áreas evoluíram ao longo dos últimos 30 anos, né, quando o mercado, com o crescimento do mercado corporativo, e a gente fala que é possível ver que as áreas financeiras, comercial, tanto áreas de produção e compras, elas cresceram com base em ferramentas, com base em soluções, onde
sempre foi possível acompanhar indicadores. Então, a gente fala de um RP que traz uma visão de gestão financeira, uma gestão do que você tem de contas a pagar, os indicadores de contas a receber, e com isso as empresas conseguem saber se elas estão no azul ou não, ou tomada de decisões rápidas para saber como que elas saem do vermelho, né? Inclusive, eu sempre trabalhei na área comercial, e aí eu sempre fui muito focado no CRM, no desenvolvimento desse produto em si. E é muito claro quando você está vendendo ou comprando, quando você fala assim, como que será que está o meu pipeline? O que eu tenho gerado de lead? Então, esses indicadores ajudam as suas áreas a entender melhor a performance, a entender como as pessoas estão trabalhando, se elas estão fazendo direito o serviço, e com isso, você consegue reduzir custos e até trazer ganhos para a empresa, né? E aí o que a gente quer, o que a gente se desafiou nesse ano aqui, é entender como é que a gente suporta a área jurídica, que é uma das áreas que estão no processo de negociação de compras, a sair dessa imagem de back-office e transformar ela numa área estratégica, né? Uma área de indicadores que ajuda uma área financeira, ajuda a área comercial com padronização de minuta, fazendo com que com que os vendedores consigam negociar e fechar negócios mais rápido, e principalmente para a área de compras, que é o nosso foco, né? Que é o que o ME vem fazendo nos últimos 25 anos. Ajudar a área de compras a negociar melhor, ajudar a área de compras a ter mais savings, ajudar a área de compras a entender melhor o spend, quem são os seus fornecedores, com quem você está negociando, você pode confiar nesse fornecedor, sim ou não, e se ele, mesmo no processo de avaliação, ele está sendo avaliado pela qualidade técnica e por aquilo que foi negociado no contrato, né, pelas obrigações contratuais. Então, essa é a visão estratégica que a gente está tentando trazer com o nosso CLM, com essa visão de gestão do ciclo de vida do contrato. Tá? E aí, como é que a gente dividiu, né? A gente falou um pouquinho dos problemas, e a gente agora vai falar um pouquinho de como a gente imagina que esses problemas podem ser abordados, podem ser solucionados. Então, a gente focou em 4 práticas. A primeira dela é o processo de criação do contrato, onde você está pensando no desenho, na parametrização, no workflow pela qual o contrato vai passar, aonde começa o processo de solicitação, se vai ter negociação e por quais áreas passa essa negociação, até o processo de assinatura e aprovação dos contratos. Que não foge muito do processo de gestão de fornecedores, né? Você tem esses fluxos também. Então, a gente nada mais traz do que uma consciência, um conceito de como você pode gerir os seus fluxos através de uma ferramenta. O próximo passo, a próxima prática, está focado em negociação. Então, a gente traz aqui a prática de negociação com o objetivo de centralizar as informações em um único ambiente, trazendo mais agilidade, mais governança e mais colaboração na hora da criação de um contrato, da negociação de um contrato, né? Por fim, na parte de controle, uma vez que o contrato está ativo, como é que você gerencia ele? Como é que você gerencia as datas? Quando a gente fala de 20 contratos, 30 contratos, talvez seja simples de gerenciar, né? Você fala assim, eu sei como... Eu tenho o meu jeitinho de gerenciar o vencimento desses contratos. Quando a gente está falando de 100 contratos, 2.000 contratos, 10.000 contratos, você vai ter um time de, sei lá, 100 pessoas para gerenciar toda essa base, ou você precisa ter um mega programador. Então, a gente vai tentar trazer uma solução simples, né, para você que está aí conseguir entender como é que você tem uma visão ampla daquilo que você tem de contratos dentro de casa. E, por fim, que eu acho que é o bônus da nossa plataforma, a gente vai falar um pouquinho e mostrar um pouco também, com a plataforma em funcionamento, como que a ferramenta de Analytics pode gerar informações rápidas e permite que qualquer pessoa que tem acesso à ferramenta possa criar indicadores, possa gerar relatórios. Isso traz benefícios para o dia a dia, porque você não precisa mais ficar correndo atrás de informação ou acionar uma área de BI, ou, putz, será que tem alguém que entende muito de planilha para me ajudar a consolidar? Quanto tempo você vai demorar para consolidar todas as informações que você tem? Você tem 1.000 contratos, você quer jogar tudo no sistema, quanto tempo você demoraria para fazer isso? Então, uma ferramenta que está trabalhando junto com o processo de criação, negociação e controle e vai te dar uma visão gerencial, pode ajudar a todos os níveis, desde
analista que está lá na execução, no dia a dia, vai mostrar os indicadores dele, o gerente vai ajudar a tomar decisões mais rápidas em relação ao que a execução está fazendo, e até a diretoria, que vai olhar mais por cima e vai entender aqueles 2, 3 indicadores que vão ajudar a empresa a se desenvolver melhor nesse quesito de controle dos contratos, né? Aqui eu queria trazer uma visão de como o fluxo de contratos ele acontece dentro do fluxo de compras. Então, voltando para o fluxo de compras, tudo começa na requisição da compras. Esse é um fluxo básico, tá? Então, tudo começa na requisição, passa pela cotação, tem o processo de aprovação e, por fim, o pedido, se já existe um contrato. Agora, se você não tem um contrato ou tem uma compra spot, onde que a gente traz a solução? Então, uma vez que você tem uma necessidade de geração de um contrato, uma requisição de um contrato novo, a gente trouxe uma solução, a gente criou uma solução que permite que isso possa ser feito via integração. Então, se você tem uma ferramenta transacional, seja o eProc do mercado eletrônico, seja um RP, as informações podem ser integradas aqui do processo de aprovação até a solicitação da minuta. Isso automatiza o processo, garante que a informação não tenha que ser digitada 2 vezes e o contrato tenha informações verdadeiras, né, do processo da negociação. Na verdade, o que nós estamos falando aqui é, de novo, da centralização da informação, do repositório único e do encadeamento, né, entre elas através da integração. Então, se a gente pensar aqui nesse teu processo, e lá na gestão de fornecedores, na gestão de terceiros, a gente vai ver que você pode aqui identificar um determinado contrato que tem mão de obra alocada e disparar para que o processo de gestão de terceiros se inicie a partir do momento onde você tem a formalização, solicitando todas as documentações inerentes ao próprio contrato junto àqueles fornecedores com mão de obra alocada e dos próprios terceiros, né? Eu acho super importante ter essa visão ampla do negócio como um todo. Assim, claro que você pode tomar a decisão de gerenciar uma parte de cada vez, cada parte do processo de uma vez, trabalhar por ondas, mas ter essa visão do quanto a gestão do contrato está relacionada ao processo de compras, o quanto isso está relacionado à gestão de fornecedores também é importante para que uma empresa consiga ter a visão dos números, né, de tudo que está acontecendo dentro do fluxo. O sistema também, a gente criou também um sistema que é aderente a processos não relacionados a compras, então processos, seja de vendas que você quer inserir manualmente ou que queira trazer informação direta do seu CRM, é totalmente possível. E a gente entra no fluxo de solicitação da minuta, da criação até a vigência do contrato. O que quer dizer esses colchetes aqui, né? A gente dividiu as práticas em 2 fases. Então, da solicitação até o workflow de aprovação, passando pela negociação, aqui você consegue medir indicadores de eficiência. Então, aqui você tem número de solicitações atendidas, prazos, SLAs, filas de priorização, aprovações, assinaturas, você consegue medir o tempo que uma aprovação foi feita, quem precisava assinar e não assinou, e aquele negócio, né? Assinar contrato parece uma sessão de caça dentro da empresa. E aí vai advogado, vai comprador, vai solicitante, e todo mundo tentando achar o responsável que tem que assinar o contrato. E aí aqui na parte, uma vez que o contrato está vigente, você também tem indicadores de eficácia, né? Então, você consegue saber qual que é a base que você tem de contratos vigentes, vencidos, que estão para vencer. Você consegue acompanhar melhor o processo de governança da criação desses contratos, se eles estão aderentes às regras da empresa. E com isso tudo você consegue reduzir riscos, né? Que é o nosso foco de hoje. E por fim, uma vez que o contrato está vigente, dentro do processo ele volta para o pedido, e aí sim, a área de compra segue com o pedido. Aqui a gente mostra o que a gente acredita ser um processo básico de aprovação de minuta. Então, a gente está falando de uma minuta padrão, passando pelo processo de solicitação, aprovação da parte contrária, análise e aprovação da parte contrária, segue para o jurídico, que passa pelo gerente de compras. E o mais legal é que a plataforma é tão flexível que permite que a gente atenda a necessidade da sua empresa, a gente atenda a necessidade de padronização de fluxo para que você não necessariamente tenha que optar por esse fluxo aqui, tá?
Então, putz, o diretor responsável, ele mesmo aprova, já segue para assinatura. Ah, não, eu preciso que esse contrato tenha o valor X e eu preciso da alçada de valor. Então, ele segue o fluxo padrão. Legal? Até a vigência do contrato. E aí isso permite que você tenha o controle desde a criação, do processo de negociação, até a vigência do contrato. E aqui a gente vai mostrar uns benefícios que a gente imagina que uma ferramenta pode trazer, né, uma ferramenta de gestão de contrato pode trazer para a empresa. Então, não só para a área jurídica, não só para a área de gestão de contratos. Então, a visão financeira dos contratos, a visão completa dos processos, redução de riscos, que é o nosso, de novo, nosso foco hoje é falar de como a gente reduz risco através de uma solução, de uma ferramenta de controle do ciclo de vida do contrato, né? Maior velocidade no ciclo de assinatura do contrato e, por fim, controle de prazos. E aí, voltando um pouquinho, que eu falei lá no começo, grande parte dos problemas das empresas está relacionado ao controle de prazos, está relacionado a eu sei que eu tenho um contrato dentro de casa, mas quando ele vai vencer? E outra, como é que eu consigo ajudar a minha área de compras ou a área solicitante a renegociar esse contrato melhor com prazo de antecedência necessário, né? Como é que eu consigo avisar essas áreas? Então, o sistema que avisa automaticamente as áreas, avisa a área de compras, avisa a área de gestão de contratos e faz com que a sua negociação deixe de ser emergencial, eu acredito que isso traz um benefício gigantesco para as empresas. E esse é o ponto que mais os nossos parceiros, nossos clientes têm falado, né? Porque o contrato está dentro de casa. E aí, uma vez que ele vence, começa aquela correria. Putz, vamos cotar 3 a 5 empresas, vamos ver quanto a gente consegue reduzir na negociação do ano anterior, e no final das contas, fica aquele desespero de, putz, a gente não conseguiu reduzir a negociação, o nosso spend acabou ficando maior, porque a gente perdeu o controle do prazo do contrato. Aqui a gente quer mostrar rapidamente, porque a gente está com o tempo apertado, quais são os pilares e no que a gente acredita. Então aqui são mais alguns benefícios que a gente quer trazer para vocês em relação à economia, possibilita a visão financeira dos contratos, agilidade, automatiza e acompanha o ciclo completo do contrato até a renovação, colaboração, melhora a comunicação entre os requisitantes jurídicos, terceiros, compradores ou fornecedores, ou seja, todo mundo trabalhando na mesma plataforma, o que garante compliance, auditoria e, por fim, governança, onde você consegue ter uma ferramenta para atender compliance e auditoria dos processos. Legal? Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como é que ficou estruturada essa ferramenta e como isso pode ajudar de forma simples o dia a dia de gestão da sua base de contratos. Então, é uma ferramenta onde qualquer pessoa que abrir ela vai ter a visão do dashboard. E lembrando, esse dashboard, ele não é padrão, tá? Ele pode ser padronizado de acordo com as necessidades dos indicadores do seu time. Então, você pode criar várias abas aqui. Aqui eu deixei CLM, por exemplo, para exemplificar no protótipo, mas você pode criar uma área de diretoria, uma área de gestão e uma área de analistas. E cada área vai conseguir ver só o dashboard relacionado para ele. Então, aqui você consegue ter informações de negociações, quantos contratos foram negociados, contratos versus status, se o contrato está em fase de negociação, em fase de criação, ou ele está em vigência. Aqui também as fases, se dentro da fase de negociação ele está em análise, se ele está em processo de aprovação, se ele está finalizado, isso garante que você tenha mais velocidade e consiga acompanhar o processo da criação e negociação desse contrato, né? Bom, aqui a gente deu um resumo básico do que é um dashboard. Eu vou passar aqui para a visão, uma vez que você vai preencher as informações relacionadas ao contrato. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui para melhorar a visão. E aí você tem aqui um resumo básico do contrato, tá? Indicando que tipo de contrato que você está negociando, o status dele, se ele está vigente. E aqui você pode colocar informações de risco. Então aqui a gente colocou uma opção de risco baixo, médio ou alto. Legal? E aqui tem muitas outras informações que permitem que você faça gestão dessa base de contrato, né? E uma vez preenchidas essas informações, então aqui você pode colocar
detalhes do contrato relacionados à vigência, relacionados ao local de execução do contrato, valores. Aqui você faz o preenchimento das partes que estão negociando o contrato, então você tem a sua empresa e a informação da parte contrária também. Aqui você tem as opções de anexos, então tudo relacionado ao contrato, seja proposta técnica, seja algum documento relacionado à garantia de que a outra parte existe. O processo de negociação também fica aqui, e aí aqui é uma ferramenta muito legal, porque ela gerencia o versionamento da plataforma, né? Então, putz, eu tenho versão 1 do contrato, eu tenho versão 2 do contrato, eu tenho versão 3, você pode colocar as informações aqui e garantir que todas as informações colocadas nos contratos, colocadas durante a negociação, estejam aqui, e aqui você garante auditoria, tá? O próximo ponto, você tem a possibilidade de abrir uma aba e colocar informações de negociação interna. Então, putz, se você consegue negociar com o fornecedor aqui na plataforma, nada melhor do que negociar com o solicitante aqui dentro da plataforma também. Isso faz com que a área solicitante chegue, sei lá, no meio da vida do contrato e fale assim, não, mas eu não falei isso, calma aí, a informação está aqui na plataforma. Então, aqui você garante muito melhor o status da comunicação que você fez no passado, né? E, por fim, você tem aqui a possibilidade de ver se o contrato chancelado foi anexado, e uma vez que o contrato está assinado, e pode ser por assinatura eletrônica, a gente tem parceiros que fazem isso, que trabalham conosco, o arquivo sobe aqui, e aí ele aparece aqui na capa também, tá? No menuzinho. E tem uma informação importante que é relacionado às aprovações. Então, todo o processo de criação e negociação e aprovação, ele está aqui. Então, aqui eu estou como papel em todos os usuários, mas imagina que aqui foi aprovado pelo jurídico, gestor jurídico, aqui foi aprovado pelo gestor responsável. Você tem todo um tracking de como foi criado, como foi o processo de aprovação do contrato. Isso garante que o contrato não vai ser simplesmente passado de uma mão para outra, e aí o cara vai ficar lá atrás falando, eu não aprovei isso, né? Sempre tem aquele negócio da amnésia. Eu não aprovei isso, calma aí, você aprovou sim, está aqui em sistema, tá? Eu acho que a parte legal que eu queria mostrar aqui, relacionada ao Analytics, para toda informação que é gerada, então cada linha aqui representa um contrato com todas as informações preenchidas, é uma grande tabela dinâmica, e para toda informação que está aqui, você consegue gerar dados, você consegue gerar informações na hora. Então, aqui eu estou falando que eu vou fechar aqui a informação só para exemplificar para vocês, eu acho que fica muito legal. Então, você quer saber quantos contratos ativos, quantos contratos você tem no sistema, por exemplo. Qualquer pessoa que tem acesso ao sistema pode vir aqui, putz, eu tenho 6 contratos. E quem são os meus principais fornecedores? Você quer criar uma curva ABC, e aqui ela aparece a curva ABC de quem são os principais fornecedores. Tipo de contrato. Saber quais tipos de contrato eu tenho. Mas eu quero saber só os contratos relacionados à compra e venda de equipamentos. Aqui que está meu exemplo. O sistema permite que você faça o drill down automático, o filtro das informações, e aí você tem acesso diretamente àquilo que você quer, que você está trabalhando, né? E por fim, eu acho que o que complementa aqui a ferramenta é que a gente usa uma ferramenta de BPM que permite que a gente desenhe o fluxo. Então, todo o processo de aprovação, todo o processo da plataforma funciona com base num sistema de BPM, um sistema de fluxo. Então, aqui a gente consegue configurar, putz, eu tenho 2 níveis de aprovação, beleza? Eu posso vir aqui na plataforma, claro que isso é feito a 4 mãos junto com o ME, com o nosso time de parametrização, mas a gente pode vir aqui na plataforma e tirar o processo de aprovação, por exemplo, porque você não precisa disso. O que você está dizendo, né, Daniel, que aqui você tem um produto padrão com o que a gente entende que sejam as melhores práticas do mercado, mas a ferramenta permite com que a gente adapte as regras de negócio mais específicas de cada empresa, né? Isso mesmo, isso mesmo. E aí, depois a gente pode se aprofundar, a gente vai deixar os nossos contatos, a gente vai deixar a apresentação, mas vai ser um prazer conversar com cada um de vocês e mostrar as possibilidades da plataforma. Marcelo, por fim, eu acho que
é isso, a plataforma é super simples, e a gente queria abrir para as dúvidas. A gente está vendo que tem algumas perguntas aqui. Assim, o que eu acho que é importante, enquanto o pessoal está carregando as perguntas aqui, é falar um pouquinho da tecnologia, né? O que é interessante nessa plataforma, né, e as soluções de gestão de fornecedores também estão empregadas na mesma tecnologia, é que a gente permite toda essa configuração sem aplicação de linha de código. É isso aí. Né? Nós temos, tanto eu quanto você, nas nossas equipes, funcionais, são pessoas que não fazem código, mas que entendem o negócio, que conseguem parametrizar essa ferramenta através de uma interface amigável, eles conseguem colocar todas as regras de negócio dos nossos clientes aqui, adaptando a necessidade de cada um. É muito simples. Partindo de um produto onde você já tem pré-configurado aí as melhores práticas do mercado, o que ajuda também os clientes que ainda não têm isso muito bem desenhado. Isso mesmo. Essa é uma parte importante. Então, a gente tem as melhores práticas, a gente conhece o mercado, porque a gente vivencia isso há 25 anos, né? E essa vivência do mercado eletrônico permitiu que a gente, através dessas necessidades, criasse algo para ajudar o mercado como um todo, para ajudar as empresas a gerirem melhor o ciclo de vida dos contratos. Não, muito legal. Então, vamos ver aqui, está chegando para a gente as perguntas aqui, eu vou lendo para você, Daniel. Tá bom, vamos lá. E a gente vai distribuindo as respostas aí. Então, a primeira pergunta aqui é, dentro das organizações, como compras conseguem centralizar os contratos? Todos querem ser compradores, né? É o Duarte Pereira que está perguntando para você. Oi, Duarte, tudo bem? Em relação à centralização dos contratos, é claro, uma vez que o contrato é negociado por diversas áreas, a gente tem que rever isso também. Então, como é que a organização se estrutura para gerenciar esses contratos? Como é que a organização se estrutura para gerenciar essas compras? É importante você, no processo de negociação, ter uma base, né? Ter um time que faz isso, e aí, uma vez que esse time participa do processo de negociação das compras e do contrato, esse time mesmo faça inserção das informações no sistema, né, Marcelo? Legal. Vamos lá para a próxima pergunta, também do Duarte. Ele está perguntando como é que você trata da renovação automática, né? Quando você não precisa de novas assinaturas, aqueles contratos que tem a cláusula que se renova automaticamente desde que não haja manifestação das partes, né? Ele tá dizendo. Ótima pergunta, Duarte. Isso tudo é uma configuração. Então, essa específica em relacionado à renovação automática é uma parametrização que é uma regra que a sua empresa propôs para a negociação de contratos. E isso é totalmente factível de inserir no sistema. Aliás, no nosso protótipo existe essa opção. Então, uma vez que você fala assim, putz, esse protótipo funciona para mim, a gente já segue com a possibilidade de renovação automática do contrato. E aí, põe lá um campo lá onde você determina que aquele contrato inserido ele está submetido a uma renovação automática e naquele vencimento automaticamente ele se renova desde que não haja uma intervenção manual. É isso. Né? E pode sinalizar, né? Pode sinalizar, ele pode avisar o seu time. E se existe uma negociação com o sistema de compras, por exemplo, essa informação pode ser integrada e, uma vez que a renovação automática acontece, o sistema de compra com integração, ela recebe essa informação e mantém a possibilidade de compra aberta. O Luiz Paulo está perguntando se a gente vai depois divulgar o webinar. Lá no início eu até falei, a gente vai sim mandar para todos os inscritos um link onde vocês podem assistir o webinar, podem receber também os slides também do webinar, tá? O Alexandre Santos está perguntando para a gente se há algum vínculo da aprovação dos contratos com o motor de regras que utiliza lá no eProc. Ótima pergunta, Marcelo. Eu acho que todos os clientes parceiros com os quais converso e que usam o eProc levantam esse ponto. E a resposta é sim, a gente conseguiu automatizar, a gente conseguiu parametrizar a integração e fazer com que isso se tornasse nativo, né? Então, uma vez que as informações existem no eProc, a gente só tem o trabalho de fazer uma configuração simples do nosso lado aqui do CLM, e sim, ela responde a todo o processo de chamado do eProc. Acho que isso é bem interessante, porque é uma coisa que tanto eu lá na gestão de fornecedores, quanto você no CLM, está sempre sendo demandado pelos clientes, e eu acho que é o diferencial do mercado eletrônico, justamente nesse ponto onde você consegue integrar o transacional
com o gerencial, né? Com essas questões mais ligadas à gestão, Isso. né? Propriamente dita. Então, eu acho que isso é que traz o grande benefício e dessa centralização que a gente tem falado, né? Vamos para mais uma pergunta. E dentro das organizações, o Duarte Pereira... Não, já foi. não, desculpa, eu estou repetindo aqui. Vamos lá. Aqui, mais uma aqui. Ó. O Vitor Tadeu Rosenburg está perguntando se existe alguma forma de controle dos saldos respectivos de cada contrato, onde eu consigo notificar os gestores durante a performance financeira desse contrato. Eu entendo que ele está falando aqui do saldo, não o saldo físico, né, daquele contrato que é ligado ao consumo de algum produto, mas do saldo financeiro. Quando você vai consumindo um saldo financeiro e você, em algum momento, você tem que alertar alguém. Existe sim, Marcelo. Isso é uma questão de parametrização conforme a prática que você tem na sua empresa, tá? E isso a gente consegue relacionar também com saldos que podem vir do RP, ou você pode preencher manualmente essa informação. Tá? Ótimo. Vamos para mais. O Luiz Gustavo Prateleira, ele pergunta de que forma o agente externo, né, ele está falando de fornecedores e de clientes, terá acesso ao contrato, né? Como é que ele pode solicitar ajustes e como é que ele como é que ele vai aprovar, mas ele faz depois uma perguntinha que é sobre o log, se eu tenho log de acompanhamento disso tudo. Tem sim, desculpa. A primeira parte é como tanto o cliente quanto qualquer participante ali do contrato tem acesso às informações do contrato. Não, tem sim. A gente, uma vez que você manda, a outra parte participa do processo de negociação, você dá um acesso para ele, a plataforma, ele só vai ter visão daquela página específica, então tem sim acesso. E das etapas e dos momentos, e ele né? consegue acompanhar todas as etapas, ele consegue ver tudo que ele deixou de informação para você. E ele pode também, através da plataforma, solicitar o que ele pergunta aqui, um aditivo do contrato, Sim, alguma coisa ao longo da vigência do contrato. Sim, é possível. A gente deixa lá campos de observações e notificações para o dono do contrato e para a área gestora. É legal porque ele falando sobre log, né? Tudo que acontece na ferramenta fica registrado, que campo foi alterado, em qual momento e por que agente, né? Isso aí. O próximo se integra com o Proteus, né? A integração depende do outro lado. O nosso lado, a plataforma é uma plataforma super simples, já tem para cada campo que é criado, o sistema ele já gera uma API, então, para expurgar as informações, a gente expurga, só tem que ver se o sistema da Proteus recebe as nossas informações, mas eu acredito que sim, é questão de sentar e juntar os times técnicos. O Vitor Tadeu está fazendo uma pergunta que acho que é bem interessante, que eu acho que ela é complementar ao processo de gestão de contratos. Vamos lá. Ele pergunta se na ferramenta existe alguma forma de auxiliar os requisitantes, quem está lá mais atrás no processo, a formular as requisições com o escopo completo, com as informações necessárias para a contratação. Aí eu queria entrar um pouquinho aí nessa conversa para dizer o seguinte: a gente está falando da gestão do contrato, que ela acontece após, né, o processo de cotação e pedido, à medida que eu já tenho efetivamente uma negociação concretizada, mas ele traz para nós aquele processo inicial, que é a definição de um escopo para que ele possa passar pelo processo de cotação. Ele não está aplicado nessa ferramenta, esse processo ele vai chegar até aqui, mas é possível sim, através dessa plataforma, a gente já teve demanda dos clientes, inclusive participou junto comigo do desenho dessa solução, para que a gente crie um fluxo para definição de um escopo que vai ser inserido no processo de cotação. E aí, em seguida, ele segue para o processo de compras para depois entrar na solicitação do contrato. Isso. Né? E, de novo, né, através da plataforma aqui, você criando aí aplicações específicas desse processo, você tem a visão centralizada, podendo verificar que aquela requisição, com aquele escopo que foi gerado lá atrás, ele vai ao longo do processo caminhando e você permanece com todo o tracking disso, mesmo lá na frente, na hora que você está formalizando o contrato jurídico. Né? É isso mesmo. Acho que está respondida a pergunta. Legal. O Gustavo Silva pergunta que se em contratos com provisão de troca periódica de informações, o sistema avisa antecipadamente dessas obrigações.
Em teoria, sim. Só que, Né? assim, depende de como o seu negócio funciona e como você vai parametrizar essas regras, tá? Mas é tudo relacionado a campos com datas, com vigências, com regras específicas de risco, a gente consegue parametrizar, sim, o sistema para gerar essas notificações, tanto no sistema como por e-mail, né? Não, e aí é importante, né, a gente dizer o seguinte, quando a gente olha os processos todos, né, parte deles estão lá na gestão do contrato jurídico, mas outras estão naqueles outros processos que eu mostrei no começo hoje do webinar, que é, por exemplo, a gestão de terceiros ou a própria homologação. Porque lá na gestão de terceiros é onde você vai gerir boa parte das obrigações que estão aqui. Então, muitas vezes não está diretamente aqui na gestão do contrato jurídico, mas está na gestão daqueles fornecedores que têm mão de obra alocada, onde você vai ver todos os documentos de saúde e segurança, os documentos relativos às questões trabalhistas. E lá na homologação, boa parte dos documentos técnico-operacionais, ou mesmo aqueles relacionados à compliance, ou relacionados às questões fiscais, trabalhistas, jurídicas, enfim. A gente precisa estar com esses processos muito bem integrados para que você acabe não tendo duplicidade na hora de gerir as informações. Eu tenho visitado muitas empresas e às vezes eu percebo isso. Uma determinada área responsável pela gestão jurídica quer controlar os mesmos documentos que a área de suprimentos está controlando na homologação, que uma área gestora de contratos, e aí eu estou falando da operação dos contratos, está lá gerindo no seu tempo. Então, o que a gente propõe aqui é uma integração desses processos todos com repositório centralizado, de forma que você possa ter a informação, ela é muito mais fluida, muito mais controlada por todos os participantes daquele processo. Né? Isso mesmo. Legal. Acho que a gente tem mais um tempinho ainda, dá para a gente ver mais algumas perguntas, né? Então, a Samantha Lopes está perguntando se o sistema faz link com a base de dados, por exemplo, BI. O sistema de BI. Faz sim, Samantha. Você tem duas possibilidades de extração de informação da plataforma. Então, a primeira ela gera relatórios em Excel, e aí você pode deixar os filtros pré-parametrizados e você baixa a informação que você precisar em arquivo Excel. A outra, uma das perguntas anteriores estava perguntando se dava para integrar com alguma outra plataforma. Então, é possível sim integrar com uma plataforma de BI. A gente disponibiliza as APIs com os dados e você consegue levar essa informação para preencher o seu sistema de BI automaticamente. O Antônio Carlos Ramos, ele pergunta aqui, na verdade, ele aqui primeiro dá os parabéns pela apresentação. Obrigado, Antônio. E ele pergunta de novo assim, a questão de integração, né? Ele está falando de integração com o SRM e com o próprio SAP. Eu acho que com o SRM, parte disso eu respondi ali, na hora que a gente fala na integração com os processos de cadastro de fornecedor, de homologação, de avaliação, de gestão de terceiros, e também aí com RP. Eu acho que esse é uma das maiores especialidades aqui do mercado eletrônico, né? Integração com outras plataformas. A gente é muito demandado e a gente assim, tem times específicos só trabalhando com integração. O interessante é que você pode fazer isso de duas formas. Ou num projeto específico de integração, e de novo a gente tem um time especialista nisso, ou consumindo as APIs nativas, que são os conectores, que já nascem automaticamente na medida em que a gente cria e parametriza a solução. Inclusive, a gente já tem clientes que fazem essa absorção de dados usando as nossas APIs, porque a informação está lá, basta o seu time técnico ir lá, conectar as informações e baixar para a sua plataforma. Isso, são padrões já de mercado, de conexão. Isso mesmo. É simplesmente vir aqui e consumir os dados que estão disponíveis aqui. Né? Isso mesmo. A Amanda Vieira, ela pergunta, né, essa plataforma é apenas para gestão documental e de prazo ou faz alguma gestão financeira? A gestão financeira eu entendo que tem dois lados, né? Aquilo que você falou. Tem o saldo transacional e tem o saldo financeiro do contrato. O saldo transacional, se tiver integrado com alguma ferramenta transacional, seja o RP ou o sistema de compras, ela gerencia sim esse lado financeiro. E aí do saldo financeiro, se ela tiver integrada com RP e você parametrizar os campos dentro da plataforma, é possível também fazer a gestão desses valores, né? Você quer dizer assim, no caso daqueles clientes, por exemplo, que tem lá a nossa solução
transacional e que tem a gestão dos contratos, dos acordos de fornecimento, onde você tem um determinado volume e de preços daquele contrato, à medida que eu vou consumindo, ali eu posso mandar essa informação aqui para o sistema de gestão de contratos e fazer uma sinalização para o gestor do contrato de que aquele saldo está acabando e ele poder atuar. Né? É possível, mas a gente tem que lembrar que a ferramenta, ela foi criada com o propósito para gerenciar o ciclo de vida do contrato. Então, essas outras informações relacionadas à vida financeira, às transações, a gente pode trazer informação do saldo, mas eu não sugiro, eu não recomendo que todas as informações estejam no sistema, até porque senão você tira um pouquinho o foco dele, né? Mas sim, é possível. Se você acha que você quer fazer essa integração, né, Amanda, desculpa, é totalmente viável. A Camila Raquel, ela pergunta se a elaboração dos relatórios são intuitíveis e fáceis de compreender. Você fez alguns exemplos aí, né? Camila, eu acho que dentre todos esses anos que eu venho trabalhando com sistemas de gestão, sistemas de RP, mesmo CRMs de mercado, isso aqui, eu posso falar, é um pouco do contra falar, né? Mas eu trabalho... mas eu diria, acho que todo mundo aqui no mercado eletrônico, todo mundo usa clientes esse sistema, que usa aqui, tem tido uma facilidade grande, né? Isso mesmo. Eu acho que ele é bem intuitivo, porque você mesmo mostrou aqui que você clica num campo, ele automaticamente gera um gráfico, você vê 2 gráficos, compõe um resultado com ele, pode exportar isso para um Excel sem grandes treinamentos, né? Com um pouco de prática, em 60 segundos, você cria um relatório super complexo para apresentar para a sua gerência, diretoria, de como estão os status de todos os seus contratos na empresa. Acho que, então, a resposta é simples. Sim, é super intuitiva. Então, a Amanda aqui, ela complementa aqui, perguntando se geraria, no caso, né, um painel com informações financeiras, e ainda a plataforma permite a troca de informações com o sistema RPs. Eu acho que a gente já perguntou, já respondeu isso, né? Sim, para as duas questões. Depende de como você vai parametrizar e como você entende o fluxo, né? E o painel de controle, né? Voltando lá, você mostrou no começo o dashboard. Você cria filtros, não é isso? A plataforma, isso eu estou dizendo não como especialista em gestão de contratos, mas como usuário da plataforma, porque as nossas soluções também são baseadas nessa plataforma. Uhum. Você cria um dashboard com os filtros que você quer ver. Então, se eu quero acompanhar contratos com vencimentos em determinados períodos, eu posso criar um filtro para isso e deixo lá no meu dashboard todo dia que eu entrar no sistema e ele na minha frente vai mostrar primariamente essas informações já de forma estruturada ali para me alertar de alguma ação que eu tenha que tomar relativa aos contratos. Isso, né? Aí. É o dia a dia do seu negócio, né? Uhum. A Sandra Godoy, ela pergunta, ela diz que já recebi algumas empresas com esse tipo de ferramenta. Gostaria de saber qual o diferencial da ferramenta do ME. Pergunta capciosa, Sandra. Eu acho que a gente entra no mercado para trazer uma ferramenta simples, intuitiva e que fornece informação de forma rápida, né? E outra, não precisa de desenvolvimento extenso para você implementar uma plataforma. Então, a gente tem um módulo básico do CLM, onde é basicamente uma ferramenta SaaS, onde você liga e já sai usando, né? Para ter uma base e conseguir gerenciar a vigência dos seus contratos. Eu diria mais, né? Eu acho que o grande diferencial que a gente tem, eu acho que está baseado, de um lado, nessa tecnologia, nessa flexibilidade que ela dá, sem ser uma software house onde você faz tudo a partir de código, né? A gente faz isso a partir de parametrização, mas a gente também não é a caixinha pronta. A gente trouxe isso, né, através vamos dizer, a nossa experiência está muito ligada à experiência dos nossos clientes, até porque a gente está vindo para o mercado agora com essa solução, mas essa experiência rica dos nossos clientes, essa capacidade que a gente tem de interagir com eles e desenvolver soluções a partir das necessidades deles, fez com que a gente trouxesse uma solução onde você acredita que tem as melhores práticas, mas que a gente pode continuar evoluindo e se adaptando à necessidade de cada cliente. E a gente percebeu esse o modo diferencial, porque a reclamação que os clientes tinham é que as caixinhas fechadas
acabavam não evoluindo com as necessidades. Muito, né, o dia a dia da empresa, e cada empresa tem uma necessidade. Então, assim, se a gente for falar de um grande diferencial, Sandra, é a flexibilidade que a ferramenta permite com que você adapte o seu negócio à ferramenta. Aliás, a ferramenta se adapte ao seu negócio, né? Ao contrário, aliás. Você não tenha que se adaptar a um fluxo quadradinho específico, né? O Duarte está perguntando como é que a gente acompanha as SLAs tratadas e negociadas. Legal, boa pergunta, Duarte. A ferramenta permite que você gere um relatório relacionando todos os processos, tá? Então, você tem a medição dos SLAs tratados e negociados. Você consegue gerar, inclusive, relatórios, extrair arquivos em Excel eu acho que, criar no os gráficos. caso, eu tenho a impressão que ele está perguntando mais em relação aos SLAs do próprio contrato. Aí eu diria que isso já não é muito o objetivo dessa plataforma, porque ela está olhando para o contrato jurídico em si, mas não para todas as obrigações contratuais inseridas dentro do próprio contrato, né? Talvez aqui a gente tenha aí outras soluções para a gente controlar SLAs, né? A gente falou de algumas lá na gestão de fornecedores, lá a gente controla muito SLA lá, os processos transacionais também têm SLAs envolvidas, e eu acredito que aqui nós estamos falando, né, as SLAs relativas ao ciclo de vida, né? Isso. E não às obrigações. Relacionado a obrigações contratuais, Duarte, a gente entende que é uma necessidade, sim, a gente já abordou esse ponto, está no nosso roadmap, desenvolver uma função específica para atender essa necessidade de entender as obrigações contratuais e acompanhar elas no dia a dia, mas a gente entende que é algo mais específico e a gente precisa de mais prazo para desenvolver isso, para entregar uma ferramenta boa para o mercado. Né? Legal. Acho que tem um tempo para mais duas perguntas aqui. E a Camila Raqueri pergunta se o sistema permite flexibilizar as notificações adequando a cada processo. Sim. A resposta é sim. Então, a gente tem uma plataforma super flexível, a gente tem um sistema de BPM que é onde a gente consegue fazer a mágica de adequar os fluxos e flexibilizar essas notificações, tá? Então, uma vez que você tem esse fluxo muito bem desenhado na sua empresa, fica muito simples, muito fácil, fácil para a gente criar esse processo de notificações de acordo com o seu fluxo, de acordo com o processo que acontece para você criar um contrato ou para você gerenciar ele, Camila. Então vamos para a última pergunta, agora que é da Ana Amélia, né? Ela, na verdade, aqui está com a Ana Amélia, mas é a Janaína que pergunta. Ela é do Grupo Marista, ela gostaria de saber se o sistema gera minutas automáticas a partir de informações da negociação. Deixa eu ver se eu entendi direito a pergunta, Janine. A gente tinha duas questões quando a gente estava desenvolvendo o produto e em muitas das conversas, um dos pontos era um banco de cláusulas, né? Esse é uma das features que está no nosso roadmap também, mas ele vai ser muito especificamente direcionada para o corpo jurídico das empresas, tá? Agora, falando de minuta automática de padrão, a gente vai sim permitir que o sistema ele tenha minutas, mas o cabeçalho, o preenchimento das informações, por enquanto, elas precisam ser extraídas, o documento precisa ser extraído e aí sim você preenche e completa a informação do contrato. Legal. Pessoal, eu queria agradecer a todos aí pela participação de mais um webinar. A gente continua aqui aberto no mercado eletrônico. Qualquer dúvida pode enviar para a gente. Mais uma vez, lembrando que nós vamos deixar para vocês as informações todas através de um link, onde vocês podem acessar o vídeo e os slides. Muito obrigado, boa tarde a todos. Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do material. Se tiverem dúvidas, entrem em contato conosco. Aqui estão os nossos contatos. E se tiverem dúvidas específicas, meu e-mail é daniel.hsu@me.com.br. Fiquem à vontade de falar comigo. Obrigado, uma boa tarde.